Gente, o Vida Saudável está começando agora e a gente continua nesse formato virtual, realizando todas as nossas entrevistas de forma remota, promovendo assim o distanciamento social que é tão importante, né? Já que ainda estamos em plena pandemia do coronavírus. No programa de hoje a gente vai falar sobre discurso de ódio. Teremos a participação de uma produtora de conteúdo que já foi vítima desse tipo de discurso. Também tem Mariana de Siqueira, ela que é advogada e professora, e Lucas Fortunato, ele que é cientista social, pesquisador e professor também da UFRN. Nosso programa tá bem redondinho, como a gente costuma falar aqui no nosso jornalismo, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá bom? Nesse primeiro bloco você vai conhecer Nayara Leandro, ela que já atua há mais de 10 anos nas redes sociais e já presenciou algumas ações, alguns discursos de ódio, especialmente nas redes sociais. 75% dos brasileiros já presenciaram ou já sofreram um ataque discriminatório na internet. Os ataques, muitas vezes, com conteúdos de discurso de ódio. E aí, os jovens têm sofrido bastante. E quem lida com a internet no dia a dia também, Para falar sobre esse assunto, eu convidei Nari Leandro, ela que tem MBA em Comunicação, é também social media e produtora de conteúdo. Tudo bom com você, Nari? Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Oi, Luísa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E você há mais de 10 anos trabalhando na internet. O que é que você tem visto ao longo desse tempo? Eu sei que ultimamente, de uns anos para cá, a gente tem visto cada vez com mais frequência os discursos de ódio, mas não é algo de hoje não, Hoje tá pior, eu acho que as pessoas elas não têm mais vergonha de falar as coisas, sabe? Mas já existe de bastante tempo, Há alguns anos aí, existia uma menina que ela tinha um perfil somente para falar mal de blogueira. E era discurso de ódio contra o corpo, o cabelo, com as fotos. E várias meninas da internet foram alvo dessa moça, inclusive eu. Ela falou mal de um espelho que eu tinha tirado uma foto, falou mal de um look que eu postei. Ela falava das meninas que são gordas. Ela falava muito, era depreciativo, Ela se aparecia por um pseudônimo de blogueira Shame, que ela ficou muito famosa por um muito tempo, porque as pessoas achavam ótimo você entrar no blog dela e descascar em cima das outras pessoas, as frustrações, sem esquecer que do outro lado tem um ser humano, Tem um ser humano ali que está tentando produzir o conteúdo e antigamente, isso já faz bastante tempo, não era como é hoje, que está todo mundo tentando produzir. Era uma coisa mais limitada, então tolhia muitas pessoas. Era muito feio. Pouco se fala sobre os danos, mas não faz muito tempo que uma blogueira chegou a tirar a própria vida exatamente por essas pressões. Então a gente nem sabe as consequências que isso tem. É muito complicado, assim. Eu trabalho com blogueira também e às vezes é impressionante as mensagens que chegam nas DMs, assim, cobrando de que a pessoa deve fazer alguma coisa ou questionando porque a pessoa não fez uma coisa que o seguidor queria que ela fizesse. E são coisas em relação a, roupa, cabelo, posicionamento, ou se a pessoa postou uma publicidade, por que você está usando essa marca, sendo que é o trabalho dela. Tem muito, é impressionante, assim, as pessoas se mascaram através de um perfil, às vezes fake, às vezes não, para sair falando tudo que querem, assim, sem pesar nem medir. E como é que você tem lidado com isso? Porque para além dessa função como blogueira, porque está lhe atingindo pessoalmente, mas como você, monitorando, gerenciando um perfil, uma marca, como é que é o código de conduta que vocês, social media, produtores de conteúdo, vocês têm adotado? Olha, eu profissional, quando eu estou recebendo uma mensagem que é de ódio contra um cliente, que é uma empresa, uma marca, eu sempre passo para o cliente a mensagem. Às vezes é uma mensagem de alguma coisa que aconteceu em relação ao uso do produto ou do serviço oferecido e a pessoa acaba descascando ali com bastante raiva.
E aí eu entro em contato com o cliente, pergunto o que é que aconteceu para a gente tentar gerenciar aquela crise. Mas eu, como profissional, nunca posso tomar as dores e ser uma pessoa grossa ou responder de maneira grosseira, de maneira exaltada. Eu tenho que respirar, centrar, tentar pensar que aquilo ali não é para mim, imaginar, entender que aquilo ali não é como Nayara pessoa. Eu estou como uma profissional respondendo por uma empresa. Então, eu tenho que ter também as normas de conduta da própria empresa. Eu tenho que responder de uma forma correta, porque eu não posso manchar o nome da empresa, né? Eram discursos mais pesados que a gente tinha que respirar e pensar, não é para mim, não é para mim, não pode me atingir, essas pessoas não sabem nem quem eu sou. Eu sou uma profissional, preciso superar isso aqui. Mas não é muito fácil. Mas você, como dona aí do seu negócio, você tem um código de conduta, de repente banir a pessoa, né? Excluir ela, você não pode mais me seguir, não, vai espalhar seu ódio para outro canto. Às vezes sim, tem gente que chega. Teve uma vez uma seguidora que chegou e fez perguntando da cor do meu cabelo, se tava. Ai, ela falou assim, eu postei uma foto, ela falou, você pintou o cabelo? Tipo, eu não tava nem falando do cabelo na foto. Aí eu falei, não, é um filtro. Aí ela, ufa, que bom. Por quê? Não, porque eu prefiro você de cabelo sem estar pintado. Você tá pagando minhas contas, minha querida? Eu tô achando que você tá dando muito pitaco aqui na minha vida, eu vou lhe bloquear, viu? E bloqueei. Porque tudo era uma pessoa que já era recorrente, que tudo dava uma indireta, assim, aquele ataque que é dica de amiga. Ai, eu prefiro que você usava outro óculos. Eu prefiro que você use o seu cabelo desse jeito. Eu não gosto quando você usa essa roupa. Minha gente, a pessoa não tá pagando minhas contas, não, pra estar dizendo essas coisas. As pessoas acham que podem falar isso, né? Aí eu bloqueei mesmo. E se agir assim, eu tento sempre conversar, sabe? Mas se continuar me enchendo o saco, eu bloqueio mesmo, não quero nem saber. Dentro das redes sociais existentes hoje, onde você percebe que o discurso de ódio ele é mais propagado? No Twitter tem muito em relação ao Big Brother, muito. Agora, especialmente com Juliette e Gil, que são dois personagens que estão bem despontados, assim. A homofobia com Gil é muito grande e a xenofobia com Juliette é impressionante, assim. A gente vê muito, infelizmente, no Twitter, em relação ao Big Brother. Mas também no Instagram tem os perfilzinhos de fofoca que é só para detonar. E aí tem a galera destilando o dia inteiro. Parece que não tem nem o que fazer. Qual seria a melhor saída, né, para que a gente conseguisse superar esse tipo de discurso, né, banindo as ferramentas que hoje estão possíveis, seja a nível jurídico, né, o próprio Estado intervir, não sei. Como é que vocês enxergam essa solução? Olha, eu vou dar a minha opinião como profissional aqui, que eu faria no caso se chegasse a um nível muito extremo. Discurso de ódio, eles são passíveis de você bloquear, porque não é uma opinião, né? Discurso de ódio não é uma opinião. Eu acho que quando entra na seara da ameaça, tem que procurar sim um advogado para ir fazer um BO, para entrar com um processo, para ver se consegue saber quem é aquela pessoa, porque os crimes na internet, eles precisam ser punidos. Porque é um crime, um discurso de ódio desse, né? E aí, eu sou do time que, se for um discurso de ódio, tem que bloquear e tem que procurar judicialmente para se resolver, porque eu acho que não pode ficar impune. As pessoas não podem ficar impunes, porque elas estão por aí destilando veneno. Uma menina, como você falou, uma menina se matou. Às vezes, empresas têm a sua reputação manchada por conta de uma mensagem que às vezes é até mentira. E como é que é isso? Quem vai se responsabilizar por essas consequências? Agora sim, para terminar, Nari Leandro, que é blogueira, já falei todo aqui o currículo, eu queria que você deixasse suas redes sociais, né, para o pessoal poder compartilhar, conhecer mais do seu trabalho. Então, hoje eu atuo bastante no Instagram, Nari Leandro, com Y, N-A-R-Y, Leandro. Lá eu estou sempre aberta, assim, gente, eu não vou bloquear se a pessoa discordar de mim, pelo amor de Deus. Eu estou sempre aberta para conversar, a gente troca ideia. Eu sou uma pessoa que tem umas opiniões muito fortes, mas se você chegar com argumentos, a gente conversa de boa. Estou sempre aí disponível para trocar uma ideia sobre esses assuntos que eu adoro bastante. No próximo bloco tem mais vida saudável para você, portanto, fica por aqui.
Afinal de contas, qual é a gênese do discurso de ódio, hein? Qual foi a primeira vez na humanidade que uma pessoa proferiu um discurso de ódio? Você saberia dizer? O professor Lucas Fortunato, ele que é cientista social, vai explicar tudo isso pra gente agora. Antes mesmo do advento da internet, da popularização das redes sociais, onde hoje os discursos de ódio estão tão presentes, eles já estão aí exemplificados ao longo da nossa história. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o professor Lucas Fortunato, ele que é doutor em Ciências Sociais, aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade de ter esse contato aqui com você, a Luísa Mendes, nesse programa que trata de assuntos tão importantes para todos nós hoje em dia. Eu acho que a gente pode começar fazendo essa contextualização nas marcações históricas, onde a gente vê, né, a presença do discurso de ódio. E eu acho que aí é antes, né, conceituar o discurso de ódio. O ódio, infelizmente, é um sentimento humano, demasiado humano. Não raro, nós, pessoas comuns, às vezes somos levados a um estado de raiva exaltado, que às vezes pode se solidificar em um sentimento de ódio. Mas o que nós entendemos por discurso de ódio é mais do que simplesmente um sentimento pessoal. Porque, na medida em que um determinado discurso que veicula na sua mensagem uma mensagem de ódio contra determinadas pessoas, passa a estimular atitudes agressivas, atitudes intolerantes contra determinadas pessoas, contra determinados grupos que se tornam alvos desses discursos de ódio. Historicamente, seria possível identificar determinados tipos de surtos de ódio, vamos dizer assim, ou surtos de violência que impulsionam a formação desses discursos sociais mobilizados e mobilizadores de ódio. E na atualidade, nós temos vários grupos difundindo discursos de ódio, tais como discursos racistas, discursos homofóbicos, e esses discursos têm a característica de destituir a dignidade daqueles grupos que são alvo desse sentimento de ódio que adquire uma dimensão política, porque mobiliza pessoas, mobiliza grupos que dirigem toda a sua agressividade a essas pessoas consideradas inferiores do ponto de vista social. Esse tipo de discurso de ódio, ele tem um afeto de base que já existia na cultura brasileira de forma difusa. O que aconteceu aqui, devido aos acirramentos políticos e sociais que desencadearam um surto de violência e de agressividade nas nossas sociedades nos anos recentes, intensificou a difusão desse tipo de discurso. Como se não bastasse, determinadas figuras públicas, políticos, apresentadores de televisão que têm um alcance de público importante, também começaram a relativizar esse tipo de discurso. Começaram a entrevistar políticos que difundem esses discursos de ódio, começaram a dar vozes a essas pessoas que estavam reproduzindo esses discursos racistas, homofóbicos e mesmo machistas, né? De modo que as pessoas comuns, ao verem esses discursos disseminados nas mídias de massa, nos programas de TV, nas entrevistas, também se sentiram autorizados a reproduzir esse mesmo tipo de discurso, sem pudores, mesmo quando, diversas vezes, as pessoas incorrem em crimes que podem ser enquadrados de acordo com determinadas leis. E assim, nós nos encontramos nessa situação bastante complicada, porque parece que quando as pessoas, aos montes, digamos assim, começam a achar normal difundir o ódio, e isso, para ser revertido, vai demandar um trabalho imenso,
porque parece que foi relativamente rápido e fácil abrir as comportas para esse sentimento de ódio, mas para atenuá-lo, para trabalhá-lo de uma forma civilizada, vai demandar bastante trabalho político, educativo, social. Uma das polêmicas, professor, é exatamente sobre os limites, né, do que é liberdade e o que de fato chega a ser um crime. E aí entra em questão aquela coisa da liberdade de expressão. Ah, não, isso aqui não é discurso de ódio, isso aqui é apenas a minha opinião. Não é bem assim, as pessoas parecem que não sabem ainda fazer essa diferenciação, não é não? Inclusive, essa artimanha ideológica, essa artimanha discursiva que é mobilizada justamente por determinados grupos que pretendem se valer da liberdade de expressão para veicular discursos de ódio e discursos que podem ser até mesmo considerados criminosos, né? E aí, quando eles são enquadrados e questionados como se eles estivessem cometendo um crime, eles vão se amparar, né, nessa falácia de que não faz parte da liberdade de expressão nós podemos difundir esse tipo de discurso. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque quando se discutiu historicamente a necessidade de garantir a liberdade de opinião nas sociedades democráticas liberais ocidentais, se pretendia com isso garantir que as pessoas pudessem debater de forma racional, argumentativa, civilizada, assuntos políticos, sociais e mesmo culturais, ainda que fossem polêmicos, mas sem admitir com isso a propagação de ódio, o apelo à violência simbólica, que desqualifica determinados grupos por questões de preconceito. Não faz sentido apelar para a liberdade de expressão para defender a expressão do ódio. Para finalizar, então, qual seria a resposta, né, que a sociologia e as ciências sociais ela pode dar diante desse cenário que se vê hoje, especialmente nas redes sociais? E eu vou para além do discurso de ódio, né? A gente vê algumas coisas muito presentes, como, por exemplo, né, o assédio nas redes com relação aí àquelas assistentes virtuais. Entram assim, muitas discussões que são contemporâneas e que estão marcando muito a essa geração, né? Afetando muito, impactando muito os jovens. Recentemente, nas últimas décadas, nós começamos a incorporar na nossa dinâmica social várias tecnologias interativas, propiciadas pelo advento da internet. Com isso, as pessoas começaram a debater, discutir, emitir suas opiniões, produzir seus textos, seus vídeos, e esse é um aspecto bastante interessante, inclusive, para a liberdade de expressão e para o sistema democrático. No entanto, essas mídias informacionais interativas, elas possuem um caráter desinibidor, ou seja, elas propiciam que as pessoas possam se expressar das mais variadas formas. E como o ser humano nem sempre está imbuído de valores nobres e de valores construtivos, também há uma difusão imensa de produções alimentadas por esses sentimentos de ódio, né, que têm interesses políticos a fim de difundir não informações, mas desinformações. E nesse sentido, como também o espaço da internet não foi ainda, de alguma forma, educado ou civilizado, para usar a expressão de regulado, as pessoas, então, acham que podem produzir e difundir qualquer coisa, sem responsabilidade. Isso se dá não porque as pessoas sejam necessariamente más, porque há muitas pessoas que compartilham fake news e informações sem averiguar, simplesmente porque elas também são fisgadas nessa rede de desinformação. Isso se deve ao fato de que, quando uma tecnologia é produzida e passa a ser incorporada na nossa dinâmica social, ela passa por várias etapas até que nós possamos aprender a utilizá-la da forma mais benéfica socialmente. E até que isso aconteça, é necessário também que haja um processo de educação das pessoas, é preciso que haja uma ampla discussão sobre questões éticas, é necessário que também o direito entre, né, para pensar como ajudar na
na organização e no uso dessas tecnologias, de modo que a médio prazo é que nós teremos melhores condições de dispor dessa ferramenta fenomenal que é a internet, né, para beneficiar coletivamente as pessoas e assim os indivíduos que vivem nessa sociedade. Tem mais vida saudável para você logo depois do intervalo. Fica com a gente. A professora Mariana de Siqueira, ela que também é advogada, explica pra gente que o discurso de ódio também é passivo de punição, viu? Afinal de contas, quais são os limites da internet? Quem está coordenando o que há por trás das redes sociais? Será que existe realmente uma diferenciação entre o que é o interesse público e o interesse privado? Quem vai falar sobre esse assunto com a gente, Mariana de Siqueira, ela que é advogada, professora da UFRN, e ela coordena um grupo de pesquisa sobre direito digital. Tudo bom com você, Mari? Tudo bem, obrigada pela oportunidade e espaço de fala. É sempre muito bom trazer a voz da UFRN para outros ambientes. E, mais do que nunca, tem se falado sobre discursos de ódio, eles muito presentes nas redes sociais. E como é que tem sido isso para o direito? Existe um marco na internet, mas eu não sei bem até onde eles conseguem regulamentar isso, até onde dá para regular, né, especialmente os discursos de ódio. Essa expressão discurso de ódio, ela tem aparecido assim de forma mais recorrente nos últimos tempos, especialmente diante do mau uso da internet. E normalmente essa expressão discurso de ódio, ela vem associada a outras quando se trata do espaço virtual. São exemplos fake news e cultura do cancelamento, né? Então é muito comum falar dessas expressões, às vezes até de forma mesclada, discurso de ódio, fake news, cultura do cancelamento. No direito, a gente conversa, pensa sobre o discurso de ódio há bastante tempo, antes mesmo desse uso mais intenso das redes sociais. Porque discurso de ódio nada mais é do que você se comunicar com alguém ou com um grupo de forma odiosa, preconceituosa, de maneira intolerante. Então, isso acontecia mesmo sem rede social. Se você queria direcionar uma voz de preconceito contra alguém, há muito tempo, sei lá, você poderia alugar um carro de som, passar na rua dessa pessoa falando coisas terríveis, fixar cartazes com mensagens horríveis contra ela. A internet, obviamente, incrementa esse tipo de prática, porque traz para o agressor uma espécie de proteção, né? Parece que é mais fácil, aquela proteção do anonimato que a internet proporciona. Então, ela potencializa isso de uma forma imensa, não só facilitando para o agressor, mas também piorando a vida da vítima, porque um número bem maior de pessoas vai ter acesso àquela manifestação odiosa. Então, o discurso de ódio já é um tema antigo no direito. Com a chegada das redes sociais, o maior acesso à internet no Brasil e o mau uso, infelizmente, né, dessas plataformas virtuais, nós começamos no direito a falar sobre discurso de ódio com a outra perspectiva, especialmente associando o discurso de ódio a outras práticas também ruins que se passam no meio virtual, como as que eu mencionei, cultura do cancelamento e fake news. Não temos ainda uma lei específica voltada para criminalizar algo que tem esse nome, sabe? Discurso de ódio, mas temos outros artigos, outros tipos penais que acabam muitas vezes servindo para tentar proteger quem é vítima do discurso de ódio. Nosso Código Penal é bem anterior à internet e ele fala, por exemplo, de calúnia, injúria e difamação. E às vezes, a depender de como aconteça o discurso de ódio, ele pode se inserir em um desses três tipos. Ou pode, de repente, se configurar como racismo. E aí a gente tem uma outra legislação que fala sobre racismo. Então, a depender da fala odiosa, porque normalmente essa fala odiosa tem a ver com preconceito, né? É um preconceito religioso, pode ser por questões de ordem política e ideológica, de gênero, orientação sexual, né? Então, a depender do formato do que se diga ali na fala odiosa, a gente pode ter uma ou outra legislação direcionada a tentar punir o agressor e proteger a vítima. Vai depender do caso concreto. Não tem, então, a regulamentação? É as empresas que fazem a própria regulamentação, tipo banir o usuário,
né? Ou então não aceitar tais palavras, não aceitar tais imagens. Cabe a cada empresa ter a sua própria regulamentação? Hoje a gente vive, no que diz respeito ao mundo virtual, uma mescla de regime jurídico, vamos dizer assim. Nós temos o Marco Civil da Internet, que foi a primeira grande normativa direcionada para esse espaço virtual, né? Esse Marco Civil, por exemplo, diz que no ambiente virtual, o que acontecer ali deve respeitar direitos humanos, deve respeitar a diversidade, a pluralidade. Então, assim, de uma forma muito indireta, digamos, serve para enfrentar discurso de ódio. Uma lei criminalizando o discurso de ódio na internet, especificamente, essa nomenclatura não temos, e as plataformas, elas próprias, elas possuem termos de uso, regras específicas, e justamente por isso, às vezes, quando um usuário foge desse pacote normativo privado, que não foi criado pelo Estado, é da própria plataforma, né? A plataforma vai lá e, de alguma forma, o pune. Tanto que, às vezes, tem gente que diz, nossa, não sei por que postei um vídeo que para mim não tinha nada demais e fui punido pela plataforma, né? São as regras privadas da plataforma, que às vezes a gente até como usuário desconhece, né? Não há também uma responsabilização jurídica de uma plataforma, Facebook, Twitter, Instagram, em que aquele discurso de ódio foi propagado e gerou danos a uma pessoa, né? Que chegou de repente até a tirar a própria vida. Como é que fica essa responsabilização, né, dessas empresas que lidam com a internet hoje? Uma das formas que eu mencionei aqui foi o tal do direito penal, né? A gente ficou aqui falando de tipo, que é a forma talvez mais rigorosa, porque chega ao extremo, a depender da situação, de prender alguém. Mas a gente fala também sobre responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, né? Na sua pergunta, você mencionou a questão de dano. Quando a gente fala sobre dano, para o direito de imediato, né? Dano, indenização, enfim, a gente está se referindo à responsabilidade civil. Você sofreu um dano material ou moral, aí você entra com ação para tentar conseguir uma indenização. É possível que uma plataforma, né, a empresa, no caso, venha a ser condenada numa perspectiva de pagar uma indenização? Possível é. Mas tem algo muito importante que deve ser mencionado aqui, especialmente considerando o público, né, que não é do direito, que a gente no direito chama nexo causal. Tem que ter um link muito claro entre o que a plataforma fez e o dano que você sofreu. Se esse link for muito indireto, sabe, fica difícil na prática de conseguir essa responsabilização em face da plataforma. Então, são vários elementos ali, né, ao redor das situações concretas que a gente tem, que podem facilitar ou dificultar a vida de quem é vítima. O cyberespaço reproduz situações de ilícitos e violências, que ainda é muito difícil na prática a gente conseguir comprovar certas situações, justamente pelo modo como as coisas se instrumentalizam, né, na internet, é tudo virtual, e às vezes essa dificuldade de comprovação repercute numa menor responsabilização, sabe? Por isso que muita gente tem reclamado novas legislações, novas medidas. E eu acho importante dizer também que quando a internet começou, né, quando essas plataformas começaram, o discurso era muito assim, deixem as empresas livres para que elas se autorregulem. Elas vão se autorregular e isso vai dar certo, né? Eu, às vezes, brinco e digo, nossa, era uma ingenuidade muito grande, assim, porque mão invisível, esse tipo de concepção aconteceu no passado, com outros espaços e não funcionou, né? Então, por que funcionaria aqui se é também empreendedorismo e tem um olhar, né, muito voltado para o lucro? Então, hoje, uma vez que foram constatadas práticas muito nocivas para os interesses coletivos, o discurso mudou um bocado, e não é no sentido, obviamente, de extinguir as plataformas, mas de tentar levantar legislações que tragam equilíbrio para esse espaço. Não só com relação ao discurso de ódio, mas fake news e tantas outras práticas, né? São muitos os atos incômodos que têm sido observados no cyberespaço. E como é que a gente está caminhando para isso? Você coordena esse grupo de estudo de direito digital. Como é que você vê hoje esse cenário, já que já há essa necessidade tão grande da gente ter algum tipo de legislação? Hoje está melhor do que ontem, especialmente porque temos leis publicadas, tem o Marco Civil da Internet, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que acabou de
de entrar em efetiva vigência, mas o sentimento que eu tenho é que o direito meio que vai correndo atrás, literalmente, do prejuízo. A gente tem muita dificuldade de estar à frente dessas situações, pela peculiaridade mesmo do que significa tecnologia, inovação, né? Existe uma assimetria de informação, é um universo desconhecido, nem sempre se domina a técnica que faz com que aquela plataforma funcione. Então, é um pouquinho esperar acontecer a conduta indesejada, que passa a ser lida como ruim, para depois reagir a isso. A gente fala muito assim, de educação para a cidadania digital, na legislação existe essa previsão, mas ainda é algo muito distante, né? Eu costumo dizer, as pessoas usam as plataformas no dia a dia. O smartphone, para muita gente, é quase uma extensão do corpo, né? E as pessoas não entendem como aquilo funciona. Ninguém sabe como os dados são captados, assim, a maior parte das pessoas, pelo menos, não, né? Então, conscientizar para a cidadania digital ainda é uma estrada longa. No imaginário coletivo, a ideia é muito a de que a internet é terra sem lei, né? Não sei se vocês já ouviram isso, assim, a internet é terra sem lei. Eu digo, não, tem o Marco Civil da internet, né? Então tá melhor do que antes, mas eu acho que é preciso muito empenho agora, concentrado mesmo, em tentar fazer do cyberespaço um espaço assim com cidadania protegida. Para finalizar, eu queria saber como o cidadão ele deve, o que ele deve fazer uma vez que ele for vítima de um discurso de ódio, que aí, né, vai entrar injúria, calúnia ou difamação. Qual seria o passo a passo? Você falou sobre documentar bem, qual a delegacia que ele se dirige, quem representa ele? Acho que a primeira coisa que qualquer um deve fazer é dar um print de tela. Um print de tela naquele discurso de ódio que foi direcionado, né, contra você. Só o print não é uma prova robusta para um processo. Por quê? Porque a gente sabe que tem forma de você fingir que aquilo foi real. Então, você dá o print de tela. Se você tiver condições financeiras, você vai para um cartório e faz uma certidão que vai confirmar que aquilo é verdade, que aquilo não é uma artimanha tecnológica feita por você, que não foi uma montagem, né? Digamos assim. Então, dá o print de tela, se puder, vai ao cartório, busca uma delegacia, pode ser qualquer delegacia, em alguns lugares vai haver delegacia especializada em crimes informáticos. E eu acho sempre bacana, para quem também tem condições, ir para a delegacia já com um advogado, ou um defensor, que é o advogado público, né, digamos assim, no linguajar popular. O defensor público, ele faz às vezes de um advogado de graça para quem não pode pagar. E a partir daí eles vão investigar. E eles que vão dizer o tipo de provável crime que aconteceu, para que você saiba se é o Ministério Público que vai entrar com a ação ou se é o seu advogado ou defensor. E a partir daí todo um trâmite vai se desenvolver e eu espero que, se isso acontecer com você, que você saia desse processo se sentindo protegido pelo Estado. Mari, para terminar, então, eu queria que você deixasse suas redes sociais, seu contato. Quem quiser tirar mais dúvidas, aí você coordena esse grupo de estudo, produzindo conhecimento para a nossa sociedade. A gente tem um podcast justamente para tentar educar para a cidadania digital, falando uma linguagem assim bem pouco técnica, né, sem muito juridiquês. O nosso podcast se chama JediCast. Vocês colocam no Google, vai aparecer nas plataformas. No Instagram é @jedi.ufrn, gedi.ufrn. A gente produz bastante conteúdo sobre direito digital. E tem o meu Instagram também, normalmente eu sou acessível por lá, que é Mariana de Siqueira ADV. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Não esquece de falar com a gente lá no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou lá também no meu perfil pessoal no Instagram, @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você. Até lá. Tchau.